dos Pais vem aí e a expectativa é de faturamento alto no comércio do país, inclusive pela internet. A movimentação total pode ultrapassar os 24 bilhões de reais no período. E aí, já preparou as estratégias do seu negócio para o Dia dos Pais? O Na Estação de hoje traz boas dicas para você incrementar as vendas na data especial. Confira! Uma das principais datas do comércio está chegando e Na Estação vai mostrar para você como os empreendedores estão se preparando para ela. Não só para o comércio, mas também para as famílias. O Dia dos Pais está perto e a gente vai mostrar como um bar na Zona Sul aqui do Rio de Janeiro está usando essa data para alavancar as vendas. O Popeye é o primeiro lugar. Vamos conhecer? Para a gente começar esse programa especial Dia dos Pais, eu vou apresentar o nosso especialista de hoje, que é o André Luiz. André, muito obrigada, você que é especialista em varejo e serviços. Se apresenta um pouquinho para a gente entender o seu trabalho. Primeiro, agradecer ao programa por ter convidado, dar essa oportunidade para a gente. Eu sou sócio fundador do GSP, Grupo Soares Pereira, uma empresa especializada em varejo e serviços, que tem desde 1995. A nossa especialidade lá é shopping center, a gente tem um braço de franquia e expansão de marcas, a gente tem um braço que é a nossa agência criativa, o nosso escritório jurídico, nós temos uma área de gestão e governança, novos negócios, tudo voltado para dar o melhor conforto e apresentar uma empresa full para os clientes. É mais ou menos isso que a gente faz aí ao longo desse tempo todo. Também sou advogado de formação, fui diretor jurídico de uma grande rede de shopping center durante 20 anos e a gente atua aí com palestras também, seminários, workshops, etc. São convidadas a conhecer a nossa sede em São Conrado. Gente, Obrigado. ou seja, tudo que o empreendedor precisa para se estruturar bem. Encontra num local só, exatamente. Num lugar só, ele já resolve toda a situação dele. É isso aí. Para apresentar a casa, a Carol vai contar um pouquinho da história do Popeye, que é um bar tradicional aqui de Ipanema, não é isso, Carol? Sim, o bar tem mais de 50 anos. Antigamente, há mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, a gente era só a esquina assim, como se fosse, né, um boteco, né, vamos dizer assim. E hoje em dia a gente abriu já essa casa aqui, que faz parte do Popeye, né? Justamente para dar mais conforto para os clientes, né? Porque o Popeye sempre foi um público muito tradicional, né? Um público mais antigo, que sempre está muito assíduo aqui no bar, gostava de ver o jogo, e normalmente a gente via que o pessoal ficava em pé, sem muito conforto, sem ter muita qualidade, e aí a gente conseguiu, né, esse espaço e está tentando inovar, está tentando apresentar outras coisas, e é isso. Eu posso dar um depoimento? Eu estudei aqui na Cândido Mendes, em Ipanema. Em 1985 foi quando eu entrei na faculdade e eu era frequentador do Popeye, que é do lado da faculdade. Realmente muito tradicional e com comidas maravilhosas. Parabéns pelo bar. Ou seja, gente, a gente tem um especialista que ele não é só um especialista técnico, ele é especialista porque ele consumia aqui também, né? Então ele entende mesmo onde a gente está. André, quando a gente pensa nesse empreendedor, né? Eles tinham um ponto pequeno e repararam na necessidade, né, do cliente estar melhor acomodado, de dias de jogos encher muito. Qual é esse time que o empreendedor tem que ter para ele ter a sensibilidade de pensar assim, não, agora, se existe uma possibilidade de expandir para o lado, agora é meu momento. É difícil, né, ter essa percepção. Ela fez a pergunta do milhão, né? Quem acertar a pergunta resolveu o problema. Mas normalmente a gente procura fazer uma expansão quando o negócio está mais ou menos consolidado. Quando tem um negócio consolidado, com um bom produto, uma pegada boa varejista, o cliente fidelizado, acho que começa a chegar um momento, obviamente, o custo de ocupação que seja compatível com o negócio, faturamento razoável, o CMV, né, o custo da mercadoria vendida equilibrado, né, com um balanceamento de mix de produto, aí você pode começar a pensar, de repente, em expandir ou estender, né? Expandir é quando você monta vários bares Popeye por aí, através de licenciamento, joint venture, representação, franquia. E a extensão é o que ela fez aqui. Ela tinha um ponto e fez uma extensão do negócio
a fim de proporcionar maior conforto, comodidade para o cliente. Agora a gente está falando do Dia dos Pais. Carol, existe alguma ação que o papai vai fazer? Sim, nós vamos fazer uma ação, nós vamos distribuir canecas, né? A ação vai ser, venha com seu pai e filho, né? E compre um petisco, um chopp e ganhe uma caneca. Já está valendo hoje? Porque eu estou com o filho aqui, Já de repente nós vamos comprar um petisco e um chopp para levar a caneca. Já tá valendo. Tá vendo? A gente está gravando o pré do Dia dos Pais, acaba botando a promoção para testar. Viu que já deu certo a promoção. Já faz a propaganda, E né? já funciona, né? É legal quando a gente pensa assim também num bar que tem uma proposta diferente, né? Normalmente quando você pensa em restaurantes, nessa área gastronômica, é muito mais fácil a gente ver assim, compra um prato, leve outro. Ainda que você tenha o consumo em si, né, da comida, ter uma caneca, ter um objeto que você vai levar para casa é uma boa estratégia de marketing também? Com certeza, porque você fica com aquela memória afetiva dentro da sua casa, da sua empresa, né? E você está sempre o quê? Quando eu olho para a caneca, eu vou tomar um café, um chá, ou até um chopp na caneca, eu vou me lembrar da marca e do restaurante. Aí o que vai acontecer? Eu, consequentemente, acabo, de repente, indo de novo no empreendimento, né? Uma das coisas mais importantes na gestão de uma equipe de vendas ou numa promoção, numa data especial, é você criar uma energia que faça com que as pessoas que trabalham dentro dos estabelecimentos vivam aquela data e façam com que as pessoas que enxerguem isso nas redes sociais ou através de comerciais, rádios e também panfletais, os meios de comunicação em geral, para esse cliente ir até lá. Então, um estabelecimento, por exemplo, como um restaurante, no momento que ele cria uma promoção, ele precisa, em primeiro lugar, mobilizar a sua equipe. E quando a gente fala em mobilizar, é muito importante você ouvir as pessoas que trabalham contigo. Então, além de conhecer o cliente e a expectativa que ele tem dentro de cada promoção, ouvir a equipe de atendimento é importante porque ela tem o contato diário com esses clientes. E isso muitas vezes não é aproveitado pelos gerentes e proprietários de pequenos e médios estabelecimentos, porque eles acreditam que as ideias, muitas vezes, que eles têm pronta, que utilizam da equipe de marketing e assim por diante, já são suficientes. Carol, a gente pensando agora na expansão, né? São mais funcionários, é um time que tem que ter um preparo diferente, porque atender num balcão é uma coisa e atender nas mesas é outra, né? Como é que vocês se prepararam para ter esse atendimento, né? Para ter essa expansão consolidada? Claro, é muito diferente, Antigamente a gente tinha 4 funcionários, hoje em dia nós temos 16, né? Então a gente triplicou, né? Os funcionários, a cozinha mesmo é a mesma, a cozinha só fica ali no outro bar, né? No outro bar que eu falo assim, né? Na sede principal, né? Porque a gente chama do bar e o anexo, né? Como a maioria dos frequentadores assíduos já também conhecem, né? E os funcionários também. Antigamente eram só 2 cozinheiros, um de dia e um à noite, eles se mantiveram, nós mantivemos a mesma equipe e só agregamos mais pessoas, né? E sempre estamos conversando com os mais antigos, 2 cozinheiros já estão aqui há praticamente 10 anos. Então sempre tento conversar com eles para falar que, olha, hoje em dia a gente não é mais um boteco, né? Hoje em dia nós somos um restaurante, temos que ser referência. Não é só qualidade, que é muito boa, mas também a apresentação, o cuidado, o carinho que vocês sempre tiveram, tem que externar um pouco mais. Eu sempre tento conversar não só com eles, mas com toda a equipe também, para fazer meio que essa transição, né? Temos alguns clientes que gostam mesmo do boteco, né? Que ficam assim ali em pé e só ficam em pé, não sentam de jeito nenhum, mas o nosso objetivo também é agregar, trazer outro tipo de público, seja mais jovem, sejam mais velhos, para sentarem, assistirem um jogo, seja do Flamengo, seja do Botafogo, que agora é o líder, seja de qual clube for ou qual esporte for. Nosso objetivo é agregar e tentar trazer o máximo de público possível satisfeitos, é claro, sem cair no serviço. Bacana. Falando em time, não de futebol, do empreendimento. Qual o desafio que o empreendedor tem e o que é importante ele saber na hora que ele monta o time dele? Olha, eu acho que a principal coisa
uma das principais, um dos principais pilares de qualquer negócio é gente. E você tem que preparar, você tem que treinar. Outro dia desse eu estava num determinado empreendimento em que, uma posada, né? Em que eu fiquei nervoso na posada porque o atendimento era assim, impecável. Da hora que eu cheguei, à hora do café da manhã do dia seguinte, aí eu mandei chamar a gerente. O pessoal tomou um susto. Por que vai chamar a gerente? Eu falei, como você consegue ter uma equipe tão eficiente quanto essa? Aí ela falou para mim, André, todo dia de manhã eu tenho uma reunião de alinhamento com o meu time. Todo dia de manhã eu repasso as ações que cada um na sua posição tem que fazer. Então, treinamento é fundamental. Eu tenho uma filosofia, né? Eu trabalho muito com as artes marciais e trago para o empreendedorismo. E eu tenho uma frase que é a seguinte: você nunca chegará à excelência plena, mas a cada dia de treino você está mais próximo dela. O que quer dizer isso? Você, né, se você acha que já sabe tudo, que a tua operação já está mais do que consolidada, esquece que você vai ser atropelada pelo mercado. Agora, se você está com essa filosofia, né, eu chego na empresa, eu quero mudar a empresa toda, todo dia. Por quê? Eu quero estar sempre melhorando o meu negócio. E aqui é a mesma coisa. E a gente só melhora uma operação se a gente tiver um time vestindo a mesma camisa, um time treinado e focado em dar um bom resultado para a empresa. Toda a ação de vendas que você cria, ela não pode simplesmente ser feita para o cliente. Ela também tem que mobilizar a equipe que trabalha contigo. Então, essa equipe ela precisa respirar, ela precisa sentir esse momento. Então, uma das estratégias que eu já apliquei dentro de consultorias e teve muito sucesso é você, antes de lançar a campanha do Dia dos Pais, por exemplo, você mobilizar as famílias daqueles funcionários que vão trabalhar contigo. Você imagina, por exemplo, esse funcionário no dia da reunião que vai ser apresentada a campanha, aparecer um vídeo do pai dele falando o quanto ama ele, o quanto é feliz por ter um filho como ele, batalhador, guerreiro e assim por diante. Isso gera uma experiência neurofisiológica no funcionário, e ele vai sentir realmente aquilo que o cliente também deve sentir no momento de lançar essa promoção. Então eu quero tornar isso aqui uma marca amiga. Nosso grande objetivo é, como você falou, criar embaixadores da marca, tornar os nossos clientes, nossos verdadeiros amigos, pessoas que defendem a gente para os seus próprios amigos. E eu busco muito criar isso por meio das nossas ações. Então, Dia dos Pais, por exemplo, eu quis trazer o Japa para o Dia a Dia das pessoas. Bom, saímos de uma proposta e chegamos em outra totalmente diferente, né, André? Super diferente. Super diferente. Então, para apresentar a casa, eu vou pedir para o Patrick contar um pouquinho da história. Bom, prazer estar compartilhando um pouquinho do que a gente vive aqui no Japa. A gente começou o nosso projeto em 2019, finzinho, um pouquinho antes da pandemia. A gente fundou em outubro de 2019, depois a gente passou por um período muito difícil com a pandemia. A gente entrou no momento de tentar entender o que a gente ia fazer, para onde a gente ia. A gente abriu o nosso delivery, eu me lembro muito bem do dia que a gente abriu o nosso delivery. Foi um momento assim de tentar entender se a gente conseguiria dar conta, se a gente conseguiria resistir. A gente teve no primeiro dia, eu liguei para todos os meus amigos, amigos dos meus amigos, familiares, falei assim, você tem que Por favor, compre, pelo amor de Deus. E aí no final do dia foram, sei lá, 60, 70 pedidos. E eu fiquei muito feliz. Quando eu fui ver no final do dia, eram 60 amigos nossos. Então eu falei assim, uma hora vai acabar os amigos. E o negócio foi avançando, a gente conseguiu sobreviver. E a gente basicamente decidiu que a gente tinha que dar o tiro para correr atrás da bala.
Então a gente foi muito confiante, a gente foi com muita convicção, abrimos a nossa segunda unidade em Copacabana, aí já em outubro de 2020, um ano depois. E a gente, com a ajuda acho que de todos os clientes, os nossos colaboradores que compraram a causa desde o início, foram nota 1 milhão com a gente teve uma conversa muito franca no início da pandemia, em que a gente abordou todos os colaboradores e disse, olha, é um momento, a gente nunca viveu nada parecido com isso, mas aqui está na mesa, vocês podem escolher. Quem quiser ficar com a gente, pode bater na mesa, a gente vai honrar e a gente vai estar com vocês até o fim. Quem não quiser, não tem problema, a gente vai honrar tudo que a gente deve e vocês podem ficar à vontade para não ficar. E praticamente todo mundo, tirando 2 pessoas que foram embora para visitar suas famílias e ficarem com elas, os demais ficaram. Então a gente depende muito dessa cultura forte das pessoas que constroem a marca com a gente. Sucessivamente, logo na sequência, a gente abriu a loja de Ipanema, que é exatamente onde a gente está agora. A gente foi uma inauguração ainda no finzinho da Covid, mas a gente teve muito apoio do público local. Ipanema abraçou a gente com uma felicidade que a gente não se lembra de ter, assim, uma felicidade sem precedentes mesmo. E na sequência a gente inaugurou o nosso delivery, que eu acho que foi um delivery muito vencedor, porque a gente montou uma proposta de valor diferente, que tivesse realmente uma autenticidade. E agora a gente aterrissou em Niterói. O público de lá, o público já visitava muito as nossas lojas aqui, tanto no centro como em Ipanema. E agora, eu acho que em primeira mão, a gente está abrindo a nossa 5ª unidade, que vai ser no Barra Shopping, previsão agora para novembro de 2023. E eu tenho certeza que esse é só o começo, a gente ainda tem muito para desbravar pelo Brasil. Quer dizer, Zona Sul, Niterói que é um outro município, e agora a Zona Oeste do Rio de Janeiro está pulverizando bem. Eu acho que tá todo mundo assim, é muito próximo, porque quem diz pra gente que pra onde a gente vai são os clientes. Acho que a demanda a gente escuta muito, então a gente sabe que ainda tem algumas oportunidades, mas a gente quer isso sempre com muita consistência. Para você entregar uma proposta de valor muito consistente, você precisa primeiro ter uma cultura muito forte. Então a nossa cultura aqui é a mais forte possível, assim, o que é cultura? É quando você sai, o que fica, né? Quem pensa a marca? Então acho que as pessoas que estão com a gente aqui ajudam o negócio a ficar mais forte. A gente fica muito tranquilo de deixar as lojas nas mãos das pessoas que a gente confia, a gente trabalha intensamente, de forma muito atuante, e a gente vai escutando os palpites dos nossos clientes para poder ir avançando e chegar cada vez mais próximo deles. Pegando esse gancho agora da cultura, né? Ele falou assim, a gente colocou na mesa, falou assim, quem vai ficar com a gente? Só 2 pessoas saíram por motivos pessoais, né? De família. É difícil, né? Com pouco tempo de casa, você tem uma equipe que é tão parceira e fala assim, não, num momento difícil, abraça também o negócio. Como é que se constrói isso, André? Só um detalhe, porque hoje essa entrevista está muito gostosa, porque o outro restaurante, né, outro bar que nós estivemos, eu frequentava em 1985, vocês não eram nascidos quando eu estudava aqui na faculdade. E agora que eu sou cliente e realmente o Japa da Quitanda pode trabalhar cultura, sim, propósito, eu acho que isso é essencial em qualquer marca, são os valores que a empresa tem que ter. E uma empresa de valor, ela vai longe. E isso ele demonstra através de quê? Da experiência que ele tem aqui dentro, com produto, com qualidade, com atendimento, com serviço. Você vê a galera ali toda antenada, trabalhando com uma cara de satisfação. E você só atinge isso se você te passar um propósito do seu negócio. Se você não tiver propósito, esquece que a tua marca não vai ser perene. Isso é uma posição que cada vez mais a gente, trabalhando com varejo, com serviço, a gente percebe e tem essa percepção nata. E é fato que a gente pode comprovar no dia a dia. O empreendimento sem uma boa comunicação está fadado ao fracasso, não é isso, André? Então, para falar um pouquinho dessa comunicação, a gente vai falar com a responsável, que é a Fabi. Fabi, conta pra gente como que vocês preparam as datas comemorativas, a gente está falando do Dia dos Pais, qual é a ação que vocês vão fazer e como que vocês também estabelecem essa comunicação com o cliente. Com certeza. Prazer, meu nome é Fabiana, que pode chamar de Fabi, sou Head de Marketing aqui do Japa. E basicamente minha principal função do Japa é a gente conseguir aumentar o ROI. E obviamente, mas por meio de uma aproximação do Japa com o cliente. Então eu quero tornar isso aqui uma marca amiga. Nosso grande objetivo é, como você falou, criar embaixadores da marca, tornar os nossos clientes, nossos verdadeiros amigos, pessoas que defendem a gente para os seus próprios amigos. E eu busco muito criar isso por meio das nossas ações.
Então, Dia dos Pais, por exemplo, eu quis trazer o Japa para o dia a dia das pessoas. A gente resolveu ser completamente disruptivo, que nem o Patrick gosta de falar, e criar uma coleção de roupas de Dia dos Pais com Japa da Quitão. Então, basicamente, a gente vai pegar algumas frases, algumas ilustrações que a gente tem feito e vai começar a vender isso como uma coleção de roupa mesmo. Então, vamos ter uma blusa escrita filho de peixe, peixinho com sushi carregando um rolzinho, entre esse tipo de coisa para poder aproximar o cliente da nossa marca cada vez mais. Essas ações de criatividade, né, acabam sendo uma coisa que destaca o empreendedor, é um diferencial dele? É fundamental, além de tudo, para você posicionar a marca, você tem que saber posicionar a marca. Então, determinados tipos de ações são super, né, referências para você poder estar praticando um negócio. Cada ação dessa, você está o quê? Fidelizando mais o seu cliente, trazendo o seu cliente mais para perto. Se a gente vai para o mundo do shopping center, por exemplo, aquelas grandes campanhas, né? Vocês não eram nascidos, o Barra Shopping sorteando um celular por hora, um Fiat Tipo na época, por dia, exatamente para quê? Para fidelizar aqueles clientes e, obviamente, gerar fluxo para o empreendimento. Campanhas dessa natureza são muito importantes porque você fideliza o cliente e posiciona a marca cada vez mais. Não só fideliza, né? Mas acaba aproximando. Existe também uma parte sentimental ali, né? Quando você coloca o branding ali junto com uma frase que as pessoas já falam, né? Ou então uma ilustração engraçada, você acaba aproximando as pessoas também. É esse o objetivo? Com certeza. Falando uma coisa, eu sou psicóloga de formação, então grande parte do meu interesse passa por meio das emoções, do neuromarketing, por meio das decisões inconscientes que a gente toma também. E, obviamente, eu quero fazer também isso pro bem, né? Então, a gente sempre busca também envolver causas sociais, com as nossas ações, ou criações que vão tornar o cliente mais feliz aqui dentro também. Vai tornar isso aqui um lugar de descontração, de divertimento, onde ele vai se sentir bem, que é o meu objetivo principal aqui dentro. E a memória afetiva, né? Você guarda isso, né? Eu tenho marcas, quando eu era mais jovem, que eu guardo uma memória afetiva exatamente por ações desse tipo. Obviamente, proporcional à data e à época, mas é exatamente isso. A memória afetiva que fica na mente do cliente. Então, eu e o Patrick, a gente está privilegiado aqui, porque a gente tem 2 especialistas aqui. Não é só uma pessoa do marketing, é uma psicóloga que entende do que ela está falando. A gente tem também um especialista aqui que qualquer coisa que o negócio precisa, ele pode dar uma orientação, tem uma empresa que dá toda a estrutura. Rede social é um trabalho que deve ser feito com muito profissionalismo por qualquer estabelecimento comercial. É necessário que se tenha uma pessoa que foque somente nesse processo, que produza vídeos, que produza campanhas, que produza imagens e vá alimentando diariamente a rede social. Eu costumo dizer que empresa feliz tem profissionais felizes e clientes felizes. E hoje, para que a gente possa mostrar se a nossa empresa realmente é feliz, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais em geral, são uma ferramenta maravilhosa. E é preciso ter um profissional que fique responsável por essa divulgação, por esse tipo de trabalho. Então, num mês, por exemplo, como o Dia dos Pais, que nós estamos falando, tem que ser criado um cronograma do que postar, de uma maneira que leve as pessoas a despertarem sentimentos, gatilhos mentais, e faça ele lembrar do teu estabelecimento no momento que ele sentir, por exemplo, a necessidade. Porque a venda ela ocorre quando a necessidade encontra a lembrança. Então, qual é que é a grande diferença, por exemplo, do marketing político para o marketing comum, né? O marketing político, você tem ele a cada 4 anos. O marketing comum, você tem que bater todos os dias. Aquele, por exemplo, político que começa a bater todos os dias, ele jamais vai ser esquecido. Na outra eleição ele vai ser lembrado. Então, o nosso marketing, ele tem que ser muito parecido com o marketing político ideal, que é aquele que você está sempre mostrando, está sempre apresentando suas soluções, está sempre em contato com o seu cliente. Você precisa ter uma relação com o seu cliente onde você entra em contato com ele pelo menos 5 vezes ao ano. Se você entra em contato com eles essas 5 vezes ao ano, ele vai lembrar de ti quando a necessidade surgir.
estação especial Dia dos Pais está chegando ao fim. Eu agradeço ao André, nosso especialista, por ter participado do programa. Eu que agradeço. Esse programa hoje eu acho que foi excepcional, com 2 marcas maravilhosas, mostrando muito da experiência com os clientes. Eu fiquei muito satisfeito de participar. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Eu espero que os empreendedores também tenham anotado todas as dicas, não só do nosso especialista, mas também dos proprietários, né, dos empreendedores que participaram desse programa. Espero vocês no próximo, segunda-feira, 8 da noite. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio.